paz do Senhor, juniores, eu sou a tia Emily, estou aqui para mais uma aulinha com vocês, nossa quinta lição, José, um jovem fiel a Deus. E hoje na nossa aulinha nós temos um junior, que é o Levi. Chega aqui, Levi. Nós vamos começar a nossa aulinha já orando, então eu vou convidar o Levi para fazer essa oração hoje, tá bom? Feche os olhinhos aí na casa de vocês e vamos falar com o nosso Pai, tá bom? Deus, Pai maravilhoso, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha mãe, na vida de todos. Deus, faça que essa aulinha seja uma aulinha boa e que tudo que a tia Emily aqui falar, gravar no coração das crianças. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, tá, Levi? Tá. Agora, peguem as suas Bíblias e vamos abrir lá no livro de Salmos 33, verso 18. É verso, tá? Não é versículo, porque o livro de Salmos ela é uma compilação de poemas e o poema é escrito em versos, por isso que nós falamos verso quando nós estamos nos tratando de salmos, tá bom? Diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Nossa história vai falar sobre o personagem principal, é José. Só que antes de entrarmos na história de José, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Jacó, ele era o pai de José. Jacó ele estava andando e aí ele avistou uma jovem muito linda que se chamava Raquel e ele se apaixonou por Raquel. E aí, para ele se casar com Raquel, ele teve que trabalhar 7 anos para se casar com Raquel. Mas aí no grande dia, no dia do casamento, ele teve uma surpresa. Não era Raquel que estava lá de noiva para ele, e sim a sua irmã, a Leia. E aí ele teve aquela surpresa, porque ele não sabia que era costume da época casar as filhas mais velhas primeiro. E Leia era a irmã mais velha. E aí, para ele se casar com Raquel, ele teve que trabalhar mais 7 anos. Então Jacó teve que trabalhar 14 anos para se casar com Raquel. Esse casamento de Jacó foi um casamento chamado de poligamia. Um homem casar com várias mulheres, né? E monogamia é um homem casar com apenas uma mulher. E isso é o que agrada a Deus. Naquela época, eles podiam fazer isso. Mas hoje em dia, tá? Não é correto se fazer e não é também o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é monogamia. O casamento de um homem e uma mulher, tá bom? As outras mulheres de Jacó tiveram filhos e Raquel não conseguia ter filhos. E já na sua velhice que Raquel conseguiu dar um filho para Jacó. Só que nisso, Jacó já tinha 11 filhos. Com José foi o 12º filho. Então, José tinha 11 irmãos, né? Jacó amava muito a José, por quê? Porque José era o filho caçula, não é? Ele era o mais novo, ele era o filho da sua velhice, então Jacó amava muito a José. E também José, ele era diferente, né? Porque o pai, ele não só amava mais a José porque ele era o filho mais novo, mas eu acredito que ele era mais próximo de Jacó, ele conversava mais com Jacó, tinha mais carinho com o seu pai, por isso que o seu pai demonstrava mais amor por ele. Diz lá na palavra de Deus, a história está lá em Gênesis, capítulo 37. Diz que Jacó amava muito a José. E aí, um belo dia, Jacó deu uma túnica de presente para José, uma túnica linda, toda colorida, e os seus irmãos não ficaram nada felizes e satisfeitos com isso. Eles já percebiam que Jacó dava mais carinho para ele, e ainda agora também dando uma capa colorida só para um filho. Eles não gostaram nada dessa ideia. E a palavra de Deus diz que esses irmãos de José não tratavam mais ele pacificamente, não conversavam com ele amigavelmente, já só com raiva, com ira, com inveja do tratamento que o pai tinha com ele.
E aí, para completar, José teve um sonho. José sonhou que, olha, que tinha espigas de milho e essas espigas se curvavam perante uma só, que era dele, que era de José. E aí, os irmãos já ficaram assim olhando um para o outro. O que ele está querendo dizer com isso? Só que não foi só esse sonho. Ele teve outro sonho. Nesse sonho, as estrelas, os astros, olha, todos se curvavam diante dele também. E aí os seus irmãos falaram: você está pensando o quê, José? Você está achando que nós vamos nos curvar diante de você? Está ficando doido? Todos eles ficaram mais furiosos ainda com José. E aí, certa vez, seus irmãos, né, que trabalhavam no campo, foram trabalhar no campo, foram cuidar, né, do terreno do seu pai, Jacó. E aí, Jacó pediu que José fosse atrás dele, atrás dos irmãos, para ver onde eles estavam, né? E aí, José foi. E aí os seus irmãos começaram a falar: lá vem um sonhador, olha lá o sonhador, já está vindo aí. E aí eles tiveram uma ideia muito má, uma ideia... Gente, eles pensaram em matar, olha, eles pensaram em tirar a vida de José. E aí pensaram: vamos matar a José. Só que aí um dos irmãos pensou e falou: não, calma, não vamos fazer isso. Vamos jogá-lo em um poço. E aí, jogaram a José dentro de um poço. Ficaram lá pensando o que eles iriam fazer com José. E viram uns mercadores chegando, passando por perto. E aí eles pensaram: vamos vender José. E venderam a José por 20 moedas de prata. E aí, José foi trabalhar de mordomo lá na casa de Potifar. E diz a palavra de Deus que tudo que José fazia, ele prosperava. Deus abençoava o seu trabalho. Será por quê? Será que José ficava reclamando? O que meus irmãos fizeram comigo? Será que ele ficava reclamando? Não. Tudo que dava a mão dele para ele fazia com muito amor, com muito carinho, e sempre queria fazer sempre mais. E aí, as pessoas viam esse trabalho de José, e aí José só ia crescendo. E aí ele começou a trabalhar como mordomo na casa de Potifar. Potifar deu a ele a chefia da casa dele, ele cuidava de tudo na casa de Potifar. Só que vocês sabem, né, gente? O inimigo é sujo. E quando ele tá vendo que José estava crescendo, que José não estava dando importância para os problemas dele, sim estava olhando no alvo dele, lá naqueles sonhos que ele tinha lá atrás, lembram? Então, o inimigo armou um plano para José e falou assim: a esposa de Potifar começou a olhar para José com outros olhos, queria ficar com José, vê se pode isso, uma mulher casada, querendo ficar com José. E José não era casado, só que José sempre se afastava do mal. José parava, pensava e sempre fazia a coisa certa. E aí, um certo dia, a mulher de Potifar ficou muito brava, furiosa, porque José não dava a mínima para ela. E aí ela teve um plano. Ela rasgou a roupa de José e saiu gritando pela casa, dizendo que José tinha atacado ela. E ela contou essa história para Potifar. E ele acreditou. E o que fizeram com José? Prenderam a José. José agora estava preso lá no cárcere. Mas lá dentro daquele cárcere, vocês pensam que ele ficou se lamuriando? Não, ele fazia o que estava ao alcance dele, sempre para fazer o seu melhor. E sempre falar para aqueles presos: por que vocês estão tristes? Se alegrem, porque a alegria dele, gente, não estava no momento, na circunstância que ele estava vivendo. A alegria dele estava na mente, no coração, a confiança e a fidelidade dele em Deus. E aí, lá dentro daquele cárcere, o carcereiro, o chefe lá daquele lugar, deu as chaves do cárcere para José. Vê se pode. E José em nenhum momento pensou em fugir. Não, José estava com a chave, mas ele cuidava e fazia o serviço dele lá dentro, e muito bem feito. E um certo dia,
Olha, um certo dia, duas pessoas que estavam lá presas também tiveram um sonho. E essas duas pessoas, elas tinham trabalhado lá com o rei do Egito. Um era o padeiro e o outro era o copeiro, que servia ao rei, não é? E aí, cada um deles tiveram um sonho. E eles contaram esse sonho para José. E José orou a Deus e Deus deu a interpretação do sonho e falou para os homens, né, para o copeiro e para o padeiro, olha, daqui 3 dias vocês vão sair daqui. Deu a eles a interpretação. E a interpretação que José deu do sonho, depois de 3 dias, aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro voltou para o palácio e continuou trabalhando com o rei. E aí, o copeiro se esqueceu do que José havia feito por ele e passou-se 2 anos. Depois de 2 anos, José, olha, ele foi convidado pelo rei para interpretar um sonho do rei também. O rei teve um sonho e ficou pensativo, gente, o que será que esse sonho está querendo me dizer? Chamou os sábios todos lá da região e ninguém conseguia decifrar o que queria dizer o sonho do rei. E aí, lembram lá do copeiro? O copeiro lembrou-se, tem um homem, José, quando eu estava preso, ele interpretou o meu sonho. E o que ele falou aconteceu direitinho, rei. E aí o rei mandou chamar José. José se arrumou, eu acredito ele, né, que se arrumou, trocou aquela roupa e foi até o rei. Quando chegou lá no rei, ele interpretou o sonho do rei. Ele falou, olha, eu não sei muita coisa não, mas eu vou pedir ao meu Deus e o meu Deus vai me dar a interpretação. E Deus deu a interpretação para José. José falou, olha, esse sonho seu está querendo dizer que essas vacas magras, 7 vacas magras, querem dizer que terão 7 anos que não vai dar nada, não vai frutificar, não teremos mantimentos. E 7 anos de bonância, de muita fartura. E aí, José interpretou o sonho, só que ele fez algo mais. O rei só queria que interpretasse o sonho, mas José fez mais. José falou, olha, você deveria escolher uma pessoa para organizar esses mantimentos, para armazenar. E aí, depois dos 7 anos de fartura, vão vir os 7 anos que não vai frutificar nada, que não teremos mantimentos. Mas se tivermos mantimentos guardados, nós conseguiremos passar por esses 7 anos. E aí, o rei pensou e falou, quem eu vou colocar para governar, para organizar isso? Quem? A não ser você. Você sim é um homem sábio, eu vejo você a presença de Deus. E aí, José agora não estava mais como antes, né? José saiu lá da prisão e agora José estava uma outra pessoa. José agora era o segundo comandante abaixo do rei, era o governador. O rei pegou, falou bem assim, olha José, você será o governante, deu um anel para José. A filha do rei também ele deu para se casar com José. E agora José era o segundo que mandava em tudo lá no Egito. Então agora o sonho de José foi concretizado. José começou a trabalhar, fez tudo aquilo que ele tinha pensado, ele começou a organizar os mantimentos, ele, gente, chefiava abaixo do rei, quem governava era José. E o que José interpretou do sonho realmente aconteceu. Foram 7 anos muito difíceis e 7 anos de muita fartura. E depois, nos 7 anos que não tivemos, né, que não tinha mais mantimentos,
que aconteceu? Os irmãos de José, eles ficaram sabendo que lá no Egito tinha mantimentos, que lá eles podiam procurar para comprar. E aí, Jacó teve uma ideia. Ele mandou os seus filhos irem até o Egito, né, para tentar comprar esses alimentos. E aí eles foram. E quando chegaram lá, né, eles encontraram a José, que agora não se chamava mais José. Ele tinha um outro nome. E aí eles conversaram com José. José, quando olhou para eles, reconheceu que eram seus irmãos, mas José os ajudou. José perdoou seus irmãos. José não agiu com vingança. Em nenhum momento José agiu com vingança, mas José acolheu seus irmãos e pediu para que trouxessem depois também o seu pai. E, gente, foi muito lindo tudo o que aconteceu com a história de José. E o que nós aprendemos com essa história? Lembram lá do nosso versículo que nós lemos no início? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. José, ele temia o Senhor, ele acreditava no nosso Deus e ele acreditava que aquilo que o Senhor havia falado com ele, lembra lá dos astros? Quando Deus criou o céu e a terra, ele fez o quê? Os astros para governar. Então Deus já estava mostrando para José que futuramente ele iria governar. E em nenhum momento ele desistiu, ele começou a reclamar das etapas em que ele estava passando. E aquilo foi só um aprendizado para ele. Se ele estava lá na prisão, ele já estava fazendo o seu melhor lá, como agiria um governador. Lá na casa de Potifar não foi diferente. Ele estava se preparando para essa grande missão que foi governar todo o Egito. Então, se o Senhor prometeu, são várias promessas que o Senhor tem para as nossas vidas também. Nós também não podemos desistir delas. Nós temos que acreditar, manter a fé e a fidelidade ao nosso Deus. Essa é a palavra-chave. Nós temos que acreditar no Senhor, naquele que fez a promessa. Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Então, agora nós vamos fazer uma dinâmica onde esse copo aqui com água representa o mundo. O mundo. E aí, esse copo aqui representa nós, cristãos, aquele que conhece a Jesus, aquele que crê em Deus e aquele que é fiel ao Senhor. O crente, quando ele é fiel ao Senhor, quando ele está no mundo, olha, o que acontece? Olha, eu joguei aqui dentro, só que o óleo não se misturou com a água. Não se misturou com a água, por quê? Nós estamos no mundo. Só que nós não somos do mundo, nós somos diferentes, nós temos a marca do Senhor em nossas vidas. Então, isso é fidelidade ao Senhor. É você estar no mundo, mas você ser diferente, você mostrar que você confia em Deus, é você ter atitudes diferentes de uma pessoa que não acredita em Deus. Vimos a história agora? José tinha tudo para agir diferente, mas ele confiava em Deus, ele tinha o Senhor na vida dele e todas as atitudes dele mostravam quem governava o coração e a mente dele, que era Deus, e que possamos agir também assim no nosso dia a dia, no mundo em que nós estamos inseridos, porque brevemente nós sairemos daqui. Amém, crianças? Então, gente, agora nós vamos fazer uma dinâmica, que é o seguinte: eu vou colocar uma música aqui, o Levi tá ali com o fone, ele vai ouvir a música, e eu vou falar uma palavra que teve na lição, e aí ele vai tentar fazer a leitura labial dessa palavra, tá? Nível 1 agora, hein? Dessa palavrinha que eu vou falar, tá bom? Vocês façam em casa também, que vai ser bem legal. Primeira palavra, hein? Uma palavrinha só. Você falou? Você falou? Fala de novo! Pastor? Mais uma vez só. Paleta? Não entendi o que você falou, não. Fala de novo. Paleta? Não tô entendendo, não. Paletó? A palavra
palavra era padeiro. Ah, padeiro. Era padeiro. Paletó. Vou pra próxima agora. Eu não tava entendendo o P. Aí você falou, eu entendi paletó, eu achava que tinha a ver com túnica. Vai lá, bora. Segunda, hein? Vou falar uma frase agora, tá? José era filho de Jacó e Raquel. Agora eu consegui ler sua boca. José é filho de Jacó e de Raquel. Altura. Agora é o nível mais difícil, tá? A frase completa agora, tá? A vingança não é nossa, é do Senhor Jesus. A vingança não é nossa, é do Senhor Jesus. Ah, para, acertou tudo. É porque já tinha acabado a música. Ai, gente, não, para. Levi, você também não ajuda, não, né? A música já acabou, mamãe. Dá pra ouvir tudo. Beleza, essa brincadeira, gente, vocês podem fazer em casa, tanto com palavra, com frase que tem a ver com a lição e música também, tá bom? Pode ser feito em toda a família e vai ser bem legal, tá? Beijo, até a próxima lição.